Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 5 de abril de 2026. A Ucrânia incendeia a refinaria, mais uma, né? E destrói trem russo. Neste vídeo vamos revelar a audácia das forças ucranianas ao ignorar pressões externas, inclusive, e golpear o coração financeiro da Rússia. Com isso, ela fez isso atacando e incendiando a refinaria da Lukoil. É uma das maiores empresas, é uma gigante do ramo petrolífero. Entenda como drones ucranianos e ataques a comboios ferroviários estão paralisando o suprimento de guerra do Kremlin, enquanto o cenário global se incendeia com o conflito entre Estados Unidos da América e Irã. Todas as atenções, a maioria das atenções, inclusive da imprensa, estão voltadas para lá. Você vai ver aqui, assista até o fim esse vídeo para compreender a nova fase desta guerra cruel que se passa na Ucrânia. E peço a você que gosta da verdade, não é inscrito no canal, inscreva-se. Né? Peço a todos que deixem o like, compartilhem deste conteúdo estratégico e comente também, que é muito interessante, sobre a tua visão do que você assistiu nesse vídeo. Muito obrigado, eu conto com vocês. A madrugada de 5 de abril, ou seja, hoje, horário local, lá na Rússia, marcou mais um capítulo de extrema eficiência das forças de defesa da Ucrânia contra a infraestrutura russa. Drones de longo alcance da Ucrânia atingiram com precisão cirúrgica a refinaria de petróleo da gigante Lukoil, localizada na cidade de Kvostovo. É um K-S-T-O-V-O, Kvostovo. Imagens de satélite e vídeos compartilhados em redes sociais confirmam o cenário de devastação, com chamas gigantescas iluminando o céu da região de Novgorod. Este ataque não foi apenas um golpe físico, mas uma demonstração, um golpe físico, mas uma demonstração de autonomia política da Ucrânia perante a comunidade internacional. Mesmo com apelos dos seus aliados estrangeiros para a suspensão de ataques a refinarias, devido à alta global dos combustíveis, a alta de preços, né, dos combustíveis, a Ucrânia mantém seu foco em destruir a máquina de financiamentos do Kremlin. O governo ucraniano, por meio de Kirilo Budanov, general, que era o chefe da inteligência militar, muito competente, ele sinalizou que a Ucrânia responderá diplomaticamente a esses pedidos, mas as ações em campos mostram que a prioridade é a sobrevivência da nação. Vocês vejam, o Putin não quer trégua, o Putin ataca civis, atacou civis, inclusive, na noite do dia 5, dia 4, todas as noites está atacando prédios residenciais, matando civis, crianças, idosos, né? Está destruindo residências, destruindo vidas, destruindo almas, e agora o mundo vem pedindo, o preço do petróleo está muito alto, então não ataque mais, mas a Rússia tem que ser destruída e ele tem que continuar atacando, sim senhor, é a minha opinião, né? E parece que vão continuar atacando mesmo. Que atacaram essa depois de pedidos para dar uma segurada. E acredito que um desses pedidos foi mandado por Donald Trump, o eterno amigo de Vladimir Putin. A refinaria atacada, ela está situada a cerca de 800 quilômetros da fronteira ucraniana, provando que nenhum ativo industrial russo está a salvo. Para a Ucrânia, estas instalações são alvos legítimos, pois são elas que garantem o combustível para os tanques que invadem seu território e o dinheiro que sustenta essa agressão criminosa de Vladimir Putin. A situação econômica russa se agravou ainda mais com as recentes sanções impostas pelos Estados Unidos da América contra a Lukoil e a Rosneft. Essas medidas visam congelar ativos e pressionar Moscou a aceitar negociações de paz, atacando diretamente a receita proveniente dos combustíveis fósseis. Enquanto isso, a logística russa nos territórios ocupados sofre perdas irreparáveis sob o fogo da artilharia e sabotagem ucraniana. Entre os dias 3 e 4 de abril, um comboio ferroviário carregado de combustível foi interceptado e destruído na região de Luhansk,
ali em Donbás, na província de Lugansk. As explosões perto das aldeias de Chatnitsia, Luhanska e Chotkov interromperam o fluxo de suprimentos vitais para as tropas de ocupação russas. Além do sucesso nos trilhos, a Ucrânia desferiu um golpe tecnológico humilhante contra as forças aeroespaciais russas. Um ataque conjunto entre a inteligência militar ucraniana e as forças de sistemas não tripulados atingiram o aeródromo de Kirovsky, é Kirovske, que fica na península da Crimeia. O resultado foi a destruição total de um sistema de drones Orion e danos severos em outras 3 unidades deste modelo multimilionário. É um drone muito caro, é um drone de grande porte russo, eles não têm muitos disso, mas foram destruídos esses aí. O drone Orion, que custa mais de 5 milhões de dólares cada, era a grande aposta russa para a patrulha e ataques de longo alcance. Com a neutralização desses ativos, a capacidade russa de vigilância e ataque aéreo fica severamente comprometida na região do Mar Negro. E no campo de batalha terrestre, tropas no terreno, a pressão é constante, com o Estado-Maior ucraniano relatando ontem 28 confrontos intensos em um único dia, em que a Rússia fracassou em todos eles, em todo o teatro de operações. Nas direções de Konstantinivka e Pokrovsk, tornaram-se verdadeiros moedores de carne para as tropas russas, que tentam avançar ali para desbloquear a passagem para Kramatorsk e Slaviansk. Porém, não tiveram sucesso. O que eu acho interessante é que, não sei se é a primeira vez, mas dessa vez, pelo menos, Pokrovsk sempre era o maior número de ataques. Konstantinivka foi a que sofreu o maior número de ataques e repeliu todos, num total de 26. Não é muita diferença, mas Pokrovsk sofreu 34 ataques. E teve um sucesso aí, grande da Ucrânia, não só nessas 2 localidades, mas em todo o teatro de operação onde os russos atacaram, num teatro de operações de um tamanho, de uma envergadura de 1.350 quilômetros, é o número aproximadamente. Enquanto a Ucrânia resiste, o cenário internacional se complica com a escalada da guerra entre os Estados Unidos da América e o Irã. O Pentágono divulgou recentemente, agora sexta-feira, que em apenas 5 semanas de campanha contra Teherã, 13 militares americanos perderam a vida. O fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã provocou um choque nos preços de energia, complicando a logística local. E mais de 356 feridos, desculpem. Enquanto a Ucrânia resiste, o cenário internacional se complica com a escalada da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. O Pentágono divulgou que em 5 semanas de campanha contra Teherã, então esses 13 perderam a vida. E mais de 300 ficaram feridos. O fechamento, acho que é a primeira vez que ele divulga agora, ele dizia que a guerra ia terminar em 4 ou 5 semanas, mas essa guerra acho que não tem prazo de acabar, mesmo que não haja envolvimento, engajamento de tropas americanas em terra, embora que eles já tenham na região mais de 50 mil homens. Para fazer uma invasão ao Irã, eles teriam que ter muito mais gente, é muito pouco. Eles cometeriam um erro se entrarem dentro do Irã com apenas 50 mil homens. O exército iraniano e a guarda revolucionária têm efetivos muito maiores, muito grandes, e eles com certeza iriam trazer muitas dificuldades e muitas baixas para os americanos. E o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã provocou um choque nos preços de energia, complicando a logística local e a diplomacia da guerra. As aeronaves de alta tecnologia, como o F-15 e o A-10 Thunderbolt, já foram abatidas em combate direto, elevando a tensão mundial. Neste cenário de incertezas globais, foi abatido, na realidade, uma A-10 Thunderbolt e uma aeronave F-15 pelos iranianos. Além de 3 F-15 já na primeira semana que foram abatidos, mas não pelos iranianos. Foi um erro do pessoal do Kuwait, que abateu 3 por engano, mas as tripulações não sofreram nenhum problema e ejetaram e foram todas resgatadas. Fogo amigo é complicado.
acho que no primeiro ou segundo dia de guerra já. E então a Ucrânia, nesse cenário de incertezas, permanece, na minha opinião, como o baluarte da resistência contra o autoritarismo expansionista da Rússia. Cada refinaria queimada e cada drone Orion destruído representa um passo a menos para a capacidade ofensiva da Rússia em solo ucraniano. E a estratégia de quem, na minha opinião, da Ucrânia, né, Kiev, é clara, é desmantelar a infraestrutura russa até que a continuidade de invasão seja financeiramente e tecnicamente impossível para eles, e não está longe disso. Né? Quando o Trump liberou para eles poderem exportar, por um mês, a Ucrânia aí começou a demoer os portos, né? Lá em Primorsk e Ust-Luga também. Na realidade, no último vídeo eu faço uma análise militar, geopolítica, sobre o que está acontecendo nessa questão da economia da Rússia versus a guerra. Assistam, que vai ser muito interessante e muito importante para o conhecimento. E para concluir, a Ucrânia demonstra com ações concretas e coragem estratégica que a vitória se constrói na asfixia dos recursos do agressor. Eu acho que a guerra vai se decidir, eu acho que as guerras se decidem na questão da economia. Vão deixar a Rússia sem condições de lutar por causa da asfixia que a Ucrânia está promovendo, e também ao lado das sanções, que já vem há um tempo, na economia da Rússia. E ao atingir agora a Lukoil e dizimar a frota de drones Orion, a Lukoil, a Ucrânia envia um recado claro: a máquina de guerra russa não terá combustível nem óleos para continuar sua marcha cruel. O custo da invasão sobre cada dia, e a resistência ucraniana permanece inabalável, adaptando-se e vencendo nos momentos mais críticos da história moderna e da história militar dos tempos atuais. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, deem um like, não esqueçam. E você que não é inscrito, inscreva-se. Conto com vocês. Compartilhem e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.